Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15 e versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto me faz lembrar de uma história que eu li em um dos livros, do pastor da Coreia, Paul Yang-Shu, agora chamado David Yang-Shu. E um dos seus livros ele conta um testemunho muito interessante de um irmão da igreja que tinha um grande depósito de sal. E o pastor David Yang-Shu, ele soube que lá naquela região onde estava o depósito do irmão, tinha havido uma grande chuva e os noticiários estavam publicando que havia sido alagado muitos lugares lá e tudo, e eles perceberam que ali naquela região estava o depósito do irmão. E aí o pastor juntou uma comissão e foram até aquele irmão para levar uma palavra de consolo. O irmão deveria estar desesperado, afinal de contas o prejuízo ia ser muito grande. E quando eles chegaram lá, o irmão estava em pé, no meio do depósito, olhando assim para frente, e aqueles irmãos chegaram perto dele e quiseram trazer uma palavra de consolo. Meu irmão, é assim mesmo, A gente ganha, mas também perde. E aquele irmão, com a sua serenidade, ele disse assim: pastor, o sal se foi, mas Jesus ficou. E eu nunca esqueci desse testemunho brilhante, porque nas nossas vidas muitas vezes acontece isso. E hoje eu quero falar sobre quem tem Jesus tem tudo. Será o eixo da nossa reflexão. E baseado nesse título, no texto bíblico onde Jesus diz que sem Ele ninguém poderia fazer nada, e baseado nesse testemunho bonito que aconteceu na Coreia do Sul, eu quero falar sobre 5 flechas de sabedoria. A primeira é esta: o problema não é possuir riquezas. O grande problema é ser possuído pelas riquezas. Aquele irmão era um empresário rico, trabalhava com sal, tinha o seu grande depósito. E quando a chuva veio, os irmãos já sabem, a água bateu no sal, derreteu o sal e levou tudo. Mas o coração do irmão não estava na sua riqueza. A riqueza era um detalhe. Ele possuía a riqueza, mas a riqueza não o possuía. Ele possuía o sal, que era o seu patrimônio, mas o sal não o possuía. Que nós possamos ter riquezas, se Deus assim permitir, que nós sejamos ricos, mas que nunca sejamos possuídos pelas riquezas. Segunda flecha de sabedoria: quando Jesus é o nosso tudo, tudo o mais que levarem de nós não nos induzirá ao desespero. Quantas vezes pessoas levam o que nós temos, pessoas roubam o que nós temos, pessoas sequestram o que nós temos, e nós vamos nos desesperar? Sim, se aquilo for o nosso tudo. Agora, quando Jesus é o nosso tudo, tudo o mais que levarem de nós, isto não vai nos induzir ao desespero, porque podem ter levado tudo, mas não levaram Jesus de nós. Terceira flecha de sabedoria: se Deus ocupa, ou Jesus ocupa, a cadeira central da nossa casa, do nosso casamento, da igreja que nós trabalhamos ou frequentamos, da nossa empresa, tenha certeza que a última palavra é dele. Tudo vai dar certo. O diferencial é quem ocupa a cadeira central da sua casa, do seu casamento, da igreja, da empresa. Quem ocupa essa cadeira é você? Quem ocupa essa cadeira é a sua esposa? Quem ocupa essa cadeira é o administrador, é o gerente ou é Jesus? Eu lhe digo nesse dia que se Jesus ocupa a cadeira central, tudo vai dar certo, porque é dele a última palavra.
quarta flecha de sabedoria. Onde tudo se vai, mas Jesus fica, ali tem tudo de que se necessita para um recomeço de vitória. Que coisa linda! O sal foi embora, mas Jesus ficou. E se Jesus ficou, nós temos tudo para termos um recomeço de vitória. Porque a nossa vitória não está vinculada ao pouco que temos ou ao muito que temos, ou onde estamos, ou com quem estamos. Não, a nossa vitória, ela está vinculada a se Jesus está conosco. Então, onde tudo se vai, mas Jesus fica, você tem tudo de que precisa para um recomeço de vitória. Então é muito melhor estar com Jesus, ainda que de mãos vazias, do que estar com as mãos cheias, mas sem Jesus. E quinta e última flecha de sabedoria. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Aquele homem perdeu o sal, de repente agora não tinha como abastecer seus fornecedores, de repente o recomeço seria pesado, dolorido, mas a chuva levou o sal, mas não levou nem Jesus, nem levou a sua fé. E se ele tinha perdido tudo, mas não perdeu a fé, ele não perdeu nada. Se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.